Sabe aquela pergunta que faz qualquer estudante da Bíblia parar e pensar: por que depois de já ter superado tantos obstáculos, Deus exigiria o sacrifício supremo de alguém que já provou ser absolutamente fiel? É um paradoxo, né? Hoje a gente vai ver que a fé de Abraão foi levada ao limite extremo, justamente para mostrar que o amor a Deus precisa superar literalmente tudo. Vamos desconstruir juntos esse momento impressionante lá de Gênesis 22. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai focar na lição 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Esse é um dos textos mais tensos e teologicamente ricos que existem. A gente vai examinar os detalhes das nossas fontes e entender, passo a passo, o que essa narrativa ensina pra gente sobre confiança, sobre submissão e, claro, sobre a imensa provisão divina. E para a gente não se perder, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos: a prova de fé, a jornada a Moriá, a obediência sem hesitação, o momento em que Deus proverá e, fechando com chave de ouro, a promessa confirmada. Então vamos lá, ponto 1. A prova de fé, o paradoxo da ordem. Olha só o cenário. Abraão esperou cerca de 25 anos para que Isaac nascesse. Era o filho da promessa, o milagre absoluto da velhice dele. E aí acontece um choque frontal entre duas realidades. Parece até que Deus está indo contra as próprias palavras, né? A nova ordem exige que Isaac, justamente o filho que traria a descendência abençoada, seja entregue em sacrifício. É uma contradição teológica gigantesca que exige uma fé muito além do nosso entendimento humano. E o detalhe é que essa ordem não foi feita com meias palavras. A exigência é tripla e direta. Toma teu filho, vai à terra de Moriá e sacrifica-o ali. Cada passo, cada verbo, isso vai elevando a tensão e o peso psicológico da diretiva divina. É Deus exigindo que o patriarca entregue aquilo que ele mais amava. E ele precisava fazer isso sem olhar para trás. É como o comentarista Hernandes Dias aponta muito bem nos nossos materiais, a verdadeira fé obedece na mesma hora, mesmo quando a situação não faz o menor sentido lógico. A frase dele é cirúrgica: a fé não exige explicações, a fé descansa nas promessas. Abraão não parou para discutir ou pedir para Deus se explicar. Ele simplesmente confiou no caráter de quem tinha feito a promessa lá atrás. O que nos leva à nossa segunda parte, a jornada a Moriá, com aqueles 3 dias de silêncio absoluto. Gente, dá para quase sentir o peso emocional dessa caminhada. Foram 3 longos dias de viagem no meio do deserto. Sabe o que isso significa na prática? Abraão teve todo o tempo do mundo para refletir, para sofrer e principalmente para desistir. Ele teve 1000 oportunidades para dar meia volta. Mas a beleza e a dor dessa travessia é que ela prova que a obediência dele foi madura e muito bem pensada. Não foi o impulso do momento. Exatamente. E o ápice dramático dessa jornada acontece com uma pergunta muito simples, mas que quebra o coração. Isaac, que estava carregando a lenha nas costas, percebe que está faltando o elemento principal e solta essa: onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, dizendo que Deus proverá para si o cordeiro, não foi só para acalmar o menino. Foi uma verdadeira declaração profética enraizada numa fé que não balança por nada. E assim, eles chegam ao topo do monte. Parte 3. Obediência sem hesitação. O altar no monte. Os textos detalham passos terrivelmente metódicos aqui. Presta atenção nas ações. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha com todo o cuidado, amarrou o próprio filho e, por fim, ergueu a mão com a faca. Ele não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Cada ação dessa prova a submissão completa dele. Ele estava executando a obra da fé no nível mais alto e difícil possível. E nossa, não podemos deixar Isaac de fora dessa. Os materiais até chamam ele de pai da obediência. Ele não era uma criancinha indefesa ali, tá? Era um jovem forte no auge da vitalidade, que facilmente poderia ter dominado o pai idoso e fugido. Mas ele entendeu o peso daquele momento. Ele se entregou de forma voluntária, refletindo exatamente a confiança que o pai dele tinha no Pai Celestial. E quando Abraão levanta a mão, tem uma frase do teólogo C.H. Mackintosh que resume a gravidade teológica disso. Ele diz que Abraão mostrou que estava preparado para perder tudo menos Deus. Para manter a comunhão com o Senhor, ele colocou o amor a Deus acima da sua bênção terrena mais preciosa de todas. E aí, o alívio! Parte 4. Deus proverá. A intervenção divina. É de arrepiar. No exato milissegundo antes que o irreparável acontecesse, o anjo do Senhor brada do céu. Quando a voz diz, agora sei que temes a Deus, fica claro que a prova foi vencida pelas ações no altar de Moriá.
No reino espiritual, aquele sacrifício já tinha sido consumado através da intenção totalmente pura de Abraão. O teste foi encerrado com sucesso absoluto. E na mesma hora a profecia feita lá embaixo do monte se cumpre. Abraão olha para o lado e vê a provisão literal, um carneiro preso no mato pelos chifres. A substituição chegou bem no momento em que era mais necessária. O culto pôde continuar com a adoração, porque o próprio Criador providenciou o sacrifício. Isso é uma prefiguração monumental de tudo que a gente veria depois na história bíblica. Bom, o que nos traz a quinta e última parte da nossa análise, a promessa confirmada, uma aliança eterna. O peso desse juramento em Gênesis 22 é gigantesco. Como os comentários enfatizam, Deus não tinha absolutamente ninguém superior por quem jurar. Então ele jura por si mesmo. Imagina só. Isso funciona como uma âncora inquebrável para a fé de todos os crentes ao longo da história. É Deus honrando a atitude de Abraão com a maior garantia que o universo poderia testemunhar. E refletindo a respeito dessa promessa que foi confirmada na vida de Abraão, a gente vê que a recompensa foi exponencial. Deus promete uma descendência incalculável, como as estrelas do céu e a areia da praia, a posse das portas dos inimigos e aquela bênção suprema que, através da semente, alcançaria todas as nações da terra. E só para a gente deixar bem claro, por mais que a fé humana seja duramente testada e exigida, a origem de tudo isso sempre vem do alto. Foi Deus quem tomou a iniciativa de chamar, de testar, de prover o cordeiro e de decretar lá dos céus todas essas bênçãos de forma incondicional. Chegamos então na nossa conclusão. O pai da fé. A gente acompanhou hoje toda essa trajetória, desde aquela exigência inicial que desafiava a razão, até a confirmação espetacular de uma aliança que literalmente moldou a história da humanidade. E olha, isso não é só uma história de milhares de anos atrás, viu? É um espelho para a nossa vida. Fica aqui a grande reflexão. Será que nós estamos preparados para render os nossos próprios Isaques a Deus hoje? Será que a nossa fé tem raízes profundas o suficiente para colocar no altar aquilo que a gente considera mais valioso, confiando cegamente no caráter de quem pede? Essa é a grande lição que precisa ecoar em nós, muito depois de fecharmos as páginas desse capítulo tão brilhante.